muito não, mas se eu começar a demorar, vocês me cutuquem, viu? A incumbência de falar sobre Amós me levou, portanto, a fazer uma leitura, porque sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente precisa, de um certo modo, se debruçar sobre aquilo que vai fazer. Mas eu confesso que eu fiz um apanhado do livro de Amós a partir do próprio livro e de alguns comentaristas. Amós, portanto, é considerado profeta menor e é bom dizer por que essa titulação, essa adjetivação de profetas menores. Existe alguma questão ligada à importância social deles? Necessariamente não, eu diria não. São chamados menores por conta do volume literário que eles produziram. Então, profetas outros produziram muito mais e o volume dessa literatura faz com que os que catalogaram os profetas disseram esses são os maiores. Então, ficaram, portanto, 12 menores e dentre os 12 menores, Amós. Há quem diga, portanto, que a importância social, o discurso e a pregação de Amós era alguma coisa importante, tão importante que pode-se dizer que ele era um dos maiores dentre os menores. Então, Amós estava, de um certo modo, produzindo uma profecia, e achei interessante também porque há quem diga que a escrita das profecias praticamente começa com Amós, como sendo ele realmente alguém que cria alguma coisa nesse sentido. Quem era Amós? Renato perguntou no início. Não se tem muita informação, não somente de Amós, mas de outros profetas, mas não se tem muita informação quanto à identidade de Amós, a não ser aquilo que está dito por ele próprio no livro. A gente começa vendo exatamente que ele se identifica dizendo-se, portanto, profeta, mas ele diz que é boiadeiro, ou boieiro, ou apacentador de rebanhos, e ao mesmo tempo ele era cultivador de sicômoros. Eu não quero me deter muito nessa identificação dele, porque é isso que se sabe dele. Se alguém dentre os irmãos tiver informação maior do que esta, poderá também compartilhar. Mas ele era um homem simples. Amós era um homem simples e pobre. Ele é de Tecoa, que é uma cidade pequena, uma cidade nas circunvizinhanças de Belém, e naquela região havia pastagens abundantes e era, portanto, lá onde Amós vivia cuidando dos seus rebanhos. Ele não apenas vivia cuidando dos rebanhos, mas ele cultivava os sicômoros, que era uma espécie de figueira, comestível, inclusive, segundo alguns comentaristas. Certamente que ele cultivava como plantador de sicômoros, como alguém que tinha plantio de sicômoros, ou talvez contratado por alguém que tinha, porque havia uma certa utilidade econômica, uma certa utilização econômica dos sicômoros. O que é interessante é que essas atividades de Amós, essas duas atividades que ele mesmo identifica, essas duas atividades mostram que Amós não era de uma família de profetas, não era de uma linhagem sacerdotal, e que não tinha ele, como outros profetas, não tinha ele
estudado na escola de profetas. Claro, não era, a gente pode falar escola de profeta como sendo a escola filosófica, seguir a orientação de alguém, ser de um certo modo tutoriado por alguém. Então ele não vinha de uma formação acadêmica, vamos dizer assim, para ser profeta. Ele nasceu profeta no meio da labuta, no meio da vivência, convivendo com aquela gente toda ali. Então, o ofício profético de Amós, eu diria, nasce a partir da observação que ele faz das circunstâncias, da observação da vida e, mais propriamente, das circunstâncias político-econômicas do seu povo. Então, é aí o nascedouro, portanto, do ministério profético de Amós. Em quais circunstâncias Amós se destaca? Como todo bom profeta, Amós, então, entrelaçou a sua vida com as condições político-sociais do povo, daquele povo com que ele estava, de um certo modo, agora inclinado a viver. É bom lembrar que ele não era oriundo, ele não era do Reino do Norte, ele era do Reino do Sul, portanto, ele se sentiu chamado para pregar profeticamente para o povo do Reino do Norte. Mas ele entrelaça a vida, ele tinha, há quem diga então que ele tinha uma vivência certamente até certo ponto comercial, por conta da produção laborativa dele, vender ovelha, vender sicômoro, vender a figueira, os figos e coisa assim. E aí ele andava muito, há quem diga que ele transitava muito na região e conhecia aquelas cidades na circunvizinhança, conhecia a história daqueles povos todos, e ele percebeu exatamente que havia uma certa exploração econômica do povo, notadamente do povo pobre. Há um detalhe interessante que diz o seguinte, que a Assíria ela subjugou, de um certo modo, a Síria, e a Síria, que era vizinha do Reino do Norte, ficou enfraquecida, e com esse enfraquecimento econômico, político-econômico da Síria, o povo judeu, o povo hebreu, que estava exatamente no Reino do Norte, se aproveitou da circunstância e cresceu economicamente. Então, o povo hebreu do Reino do Norte teve uma experiência de crescimento econômico, começou a explorar os povos e o comércio ali na região, de modo tal que a região toda fez nascer, naquela época, fez nascer uma classe de comerciante, chamado príncipes comerciantes, que ganharam muito dinheiro exatamente por conta do enfraquecimento da Síria, que estava, de um certo modo, prejudicado pela ação da Assíria. A Assíria trouxe, de um certo modo, uma decadência, permitiu, possibilitou uma decadência do povo sírio. Amós, então, ele era de Tecoa, a gente já disse isso. E ele, então, prega, enquanto profeta, não apenas para o povo do Reino do Norte, mas prega para aquela gente toda, para aquele povo todo daquela região ali, para hebreus e não hebreus. Então, o alvo da pregação de Amós é notadamente o povo hebreu do Reino do Norte, mas ele alcança não apenas o povo hebreu, alcança não hebreus também. Destaca-se, então, que a Síria, tendo enfraquecido a Síria, a capital do Reino do Norte, que era Samaria, ela se torna um ponto de encontro desses emergentes comerciantes que se enriquecem e passam a usar
como rota, passando por Samaria, e Samaria se desenvolve, se torna, portanto, também uma cidade rica, e essa riqueza que, de um certo modo, passa a ser experimentada pelo povo, o povo hebreu, pelo povo judeu, pelo povo do Reino do Norte, faz com que muita gente acumule riqueza explorando a pobreza, explorando os pobres. E aí se abre um fosso muito grande entre ricos e pobres. Cria-se um distanciamento muito grande entre comerciantes ricos, a classe de comerciantes, a classe rica de comerciantes, e o povo pobre que se fazia explorado, se fazia oprimido. A gente vai ver na introdução desse livro de Amós, notadamente nos versículos 1, do capítulo 1, versículo 1, até pulando para o capítulo 7, versos 14 e 15, essas informações sobre Amós. Eu vou aproveitar esse momento e vou ler um texto, deixa eu me ver aqui, vou ler um texto de um comentarista que ele vai falar exatamente essa circunstância político-econômica do povo. Ele diz, então, os sintomas inegáveis de uma sociedade moralmente enferma começaram a aparecer em Samaria. Na época de Amós, a opressão contra os pobres por parte dos ricos era prática comum, e os ricos tinham coração endurecido, e indiferente para com as aflições dos famintos. A justiça se inclinava para os que podiam pagar subornos mais elevados. Nos períodos de seca, os pobres só podiam obter recursos entre os agiotas. A quem eram frequentemente obrigados a hipotecar suas terras e suas próprias pessoas. Então, a gente, a partir desse comentário, vai afirmar exatamente isso. Essa situação de exploração do pobre, e o pobre, inclusive, perdia suas terras para os seus credores, e eram tomados como escravos por conta das dívidas. E o povo judeu, de um certo modo, também praticou isso. Não era uma prática, digamos assim, uma prática dos assírios em relação à Síria e aos povos que eles começaram a dominar, mas o povo judeu pegando essa deixa, esse vácuo, na medida que a Síria decaiu ou ficou enfraquecido, eles começaram a fazer exatamente essa ação de domínio. Eu diria também que essa situação chamou a atenção do profeta. Então, Amós se situa nesse tempo, nessas circunstâncias políticas. Ele vai se referir, portanto, logo no início, a Uzias e Jeroboão como querendo situar o momento histórico em que ele atua. Ele se refere a um terremoto, e os estudiosos, de um certo modo, vão dizer que se ele se refere a um terremoto que estaria acontecendo 2 anos depois da sua profecia, ele só se referiu ao terremoto, digamos, quando escreveu. Ele não se refere ao terremoto na época da profecia propriamente dita, mas ele fala do terremoto. Vamos ver, então, aqui, eu tinha deixado aberto aqui o texto, mas fechei, acho que fechei. Está aqui, não, está aqui. Só um instantezinho. Então, ele vai dizer, logo no início, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de José, rei de Israel,
dois anos antes do terremoto. Então, ele vai se referir ao terremoto nesse livro, mas os comentaristas vão dizer que quando ele escreve, já é algum tempo depois. Então, o terremoto teria acontecido, ele situa o terremoto como sendo para que a gente que é leitor, para que o leitor imagine exatamente a situação quando ele profetizava. A mensagem de Amós era, portanto, uma censura. Censura não só aos indivíduos, aos cidadãos, hebreus e não hebreus, é verdade, mas era uma severa advertência à sociedade. Ele não prega, Amós não prega para a conversão individual das pessoas. Ele prega para a conversão coletiva de toda a sociedade. Ele percebe que a sociedade por si só, como estava, era uma sociedade injusta. Então, o que ele denuncia não é somente o pecado moral individual, isso também, mas ele denuncia os pecados coletivos, os pecados sociais, aquilo que a sociedade estava fazendo de mal, em especial, fazendo alguma coisa de mal, fazendo de mal contra o povo menos favorecido, o povo desfavorecido, o povo pobre. Os pecados sociais, de tanto escravizarem a consciência e a alma daquele povo, impediu até mesmo desse povo escravizado, desse povo dominado, desse povo diminuído, compreender e aceitar as profecias. Tanto é que os profetas não tinham muita vez. E o próprio Amós não foi bem visto. A gente vai ver lá para o fim que o sacerdote Amazias entra num concerto com Jeroboão e diz, olha, esse profeta está atrapalhando a vida da gente, aqui a gente não pode conviver com ele, vamos mandá-lo embora. E é verdade que manda embora e chega e diz, olha, vai para Judá e você não pode continuar aqui em Belém e tal. Na verdade, a profecia de Amós, ela vai de encontro a essas mazelas da sociedade, ele vai advertir que Deus seria contra a injustiça social. A advertência profética de Amós, enquanto mensagem, ela alcança não apenas o Reino do Norte, mas os povos vizinhos, ali se tornou uma coisa comum, exatamente se enriquecer às custas ou à custa dos pobres. A tônica da mensagem de Amós é: o Senhor não retirará o castigo que impõe aos povos e governantes que erram contra os pobres e os oprimem. Eu estou, de um certo modo, traduzindo a ideia. É que Deus estaria dizendo, olha, eu não volto atrás, eu vou punir vocês, eu vou impor um castigo a vocês, não volto atrás. Mas quem eram quem eram os destinatários desse castigo, dessa punição de Deus? Eram exatamente os que contribuíam para essas injustiças sociais. O apelo feito por Amós, em nome de Deus, não era para que se fizesse uma reforma religiosa, uma reforma ritualística. Vamos mudar, o povo precisa se converter, tirar os altares. Não, não é isso. Na verdade, não era essa a mensagem de Amós. A mensagem de Amós era para que fosse praticada a justiça social, para que se minimizasse a desigualdade entre os que muito tinham, que haviam se enriquecido e haviam se enriquecido às custas ou à custa dos pobres, e os que estavam empobrecidos ao ponto de viverem na miséria. Há um texto, eu não estou lendo todos os textos aqui, mas há um texto em que se fala, inclusive, na possibilidade ou no ato de se escravizar alguém, simplesmente porque teria a questão da sandália. Então, comprar o escravo com uma sandália, com o preço de uma sandália. Era a tarefa, portanto, de Israel,
do povo de Deus, de um certo modo, fazer com que a justiça social fosse estabelecida. Essa tarefa, então, se esperava do povo escolhido. Capítulo 3, versos 2 a 3, capítulo 3, 2 a 3, diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Há também um outro texto, e eu poderia, de um certo modo, daqui a pouco, tentar localizá-lo, onde o profeta Amós fala numa aliança de irmãos, dizendo que o povo de Israel quebrou a aliança de irmãos, isto é, a fraternidade entre o próprio povo deísta, o próprio povo que cria em Deus, não foi levada a sério. Então, o povo estava buscando, o povo querendo se enriquecer, estava buscando exatamente quanto mais se enriquecesse, melhor, e estava desprezando o pobre e a pobreza em si. Como eu disse, essa tarefa era esperada do povo de Israel, do povo escolhido. Deus queria, segundo Amós, que o povo promovesse a equidade e o equilíbrio material entre ricos e pobres, para que assim se estabelecesse a harmonia social. Daí esse texto que eu acabei de ler, onde diz assim que como que poderão conviver bem se não andarem de acordo. A ideia de acordo aí não é necessariamente alguém calar, baixar a cabeça, mas era que houvesse igualdade, harmonia. O que se viu, portanto, foi que o povo de Deus, que deveria combater os pecados contra a ética e contra o decoro, contra os privilégios políticos e as injustiças sociais, ao contrário, esse povo abraçou a prática da corrupção, da desonestidade, do ganho ilícito e da perversidade. Amós, então, aponta para o princípio, o texto que eu queria dizer, que eu queria me referir, Amós aponta para o princípio da irmandade. Isso está no capítulo 1, verso 9. Ele vai dizer, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4, não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Uma outra observação é que essa expressão por 2 transgressões, por 3, ou por 3 por 4, coisa assim, por 3 transgressões de Tiro, por 4, essa expressão quer dizer por muito pecar. Então, pela quantidade de pecado, por muito pecarem vocês, Deus permanecer a lhes castigar. Então, essa aliança de irmãos, que eu identifico como sendo o princípio da fraternidade, Amós via como sendo necessária, era preciso que houvesse, por parte do povo judeu, o restabelecimento do princípio da fraternidade, que que eles estendessem a mão aos outros, aos necessitados, que de fato não encolhessem ajuda para aqueles que estavam famintos, para aqueles que estavam realmente passando por terríveis momentos. O que seria então esse princípio da fraternidade? Para mim, é o reconhecimento de que todos nós humanos viemos de Deus e que somos todos integrantes de uma mesma família. Somos uma família cuja origem nos irmana. Quem de Deus integra uma família de irmãos. Então, não há pobre nem rico, não há abastado nem necessitado. É aquilo que, de um certo modo, lá no livro de Atos, a gente vai encontrar a igreja assistindo os necessitados, dizendo lá o escritor de Atos, que todos tinham tudo em comum. Por que não dizermos, então, que todos nós, criaturas, seres vivos, todos eles, meio ambiente, a integração disso tudo, por que não dizer que viemos de Deus e que essa origem nos irmana? Nós somos irmãos da terra, somos irmãos das matas, somos irmãos dos rios. Eu vou parafrasear exatamente Luiz Gonzaga, com o meu chapéu aqui. O jumento é nosso irmão.
Nesse sentido, nós somos, de fato, integrantes de uma família de criaturas de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Então, por que deixar matar, portanto, os animais, digamos, por que dizimar os animais ao ponto de ver com que eles não mais coabitem a terra? Por que deixar os rios serem realmente destruídos e secarem? Então, a gente vive num conglomerado de criaturas de Deus e estamos todos irmanados. Daí Amós condenar as guerras arbitrárias, os massacres, o genocídio. Ele vai, de um certo modo, condenar. Quando a gente vai ler o livro de Amós, vai ver que ele produz essa profecia dizendo que Deus estaria a castigar por conta disso. Qual é a solução que vem da boca do profeta Amós? Segundo a percepção de Amós, por todos os pecados sociais daquele povo, hebreus e também o povo gentio, que estavam situados ali na região norte, Deus traria sobre eles um grande julgamento. Ninguém escaparia do juízo divino. Para Amós, a solução para as práticas pecaminosas daquelas nações a solução viria com o encontro de Israel com Deus. Para Amós, quando viesse ser entendido como o Senhor absoluto, divino, então traria a solução para aquelas nações que estavam, de um certo modo, distanciadas de Deus. E aí a frase célebre: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Qual é a visão que é construída por Amós? Primeiro, Deus é quem promove a vida. Então, essa é uma visão que está na profecia de Amós. Deus promove a vida. Todos que usam as leis para amargar a vida dos pobres, todos que se apropriam do sistema de justiça para anular o direito, as prerrogativas dos povos simples, se não querem ser alcançados pela condenação e pela justiça divinas, devem se converter e buscar a Deus, que é o Senhor. Daí o profeta Amós enfatiza como sendo a boca de Deus: buscai-me e vivei. A visão que Amós tem do julgamento de Deus, e é interessante isso, a visão que Amós tem do julgamento de Deus não aponta para uma condenação no inferno. Moisés não aponta Deus condenando o povo daquela região norte por conta dos pecados os mais distintos, não aponta para essa gente o julgamento jogando essa gente no inferno, não. Mas sim para um sofrimento no viver na terra. Então, é como se ele dissesse assim: olha, vocês estão desprezando a vivência em fraternidade, estão, de um certo modo, pensando apenas na lucratividade, na riqueza material, desprezando o pobre e massacrando a gente simples, as pessoas simples, os povos simples da região. Vocês estarão experimentando no futuro uma derrocada. Vocês irão pagar um preço alto, irão, de um certo modo, também experimentar a pobreza e a miséria. Inferimos, então, que na visão do profeta Amós, os pecados sociais, a exemplo do que está descrito em 5:11-12, eu vou ler, 5:11-12, ele diz assim: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributos de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque seis serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto,
O que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Ora, o profeta Amós, então, ele está, de um certo modo, dizendo que o pecado social atrai miséria social. Quando uma nação não cuida bem dos seus, quando, em especial, uma nação não cuida bem dos seus pobres, ela não distribui renda com seus pobres, com o povo pobre que a compõe, ela vai estar atraindo para si miséria. E daí viriam os ais, viria a escuridão da ignorância, o desassossego, o desprezo de Deus. Em outras palavras, o ato de querer enriquecer à custa dos pobres faz com que a nação se perca nessa avareza, não permitindo que os que estão lá embaixo ascendam a condição melhor, e aí vai se dar, portanto, o que a gente poderia chamar de derrocada, porque o povo pobre, em sendo desprezado, ele pode dar-se à violência, pode dar-se, portanto, ao roubo do carneiro de Renato, e não precisa, e começa a ser uma coisa comum, ricos e pobres roubam, é gente roubando gente, é gente ferindo gente, é gente cometendo violência contra a gente, porque não há equidade. Amós, então, chama a atenção para o fato de que Deus não quer religiosidade ritualística. Poderia alguém dizer, mas é preciso se converter a Deus, mudar o coração, entregar-se, portanto, para Jesus. Hoje, diríamos isso. Que isso resolve... Sim, ninguém nega a importância de alguém se converter a Deus, se dedicar a Deus. Isso é importante. Mas não é uma mudança de religião, sair do catolicismo para o protestantismo, sair do candomblé para a religião, digamos, uma religião neopentecostal, coisa assim. Não é isso. O que Amós, então, prega é que haja, de fato, uma volta à prática da justiça. E aí a atenção que Amós nos chama para o fato de que Deus entende que essa religiosidade ritualística, esses sacrifícios, quaisquer que sejam, são coisas vazias de sentido, são insignificantes quanto aos resultados práticos na vida em sociedade. Então, alguém pode ter uma religião, digamos, ele é fervorosíssimo na religião, digamos assim, na igreja, mas ele tem essa religião somente entre ele e Deus e esquece da sociedade, esquece do outro. Isso se torna, portanto, uma coisa oca e para Deus não interessa. E aí Deus vai dizer, então, antes corra o juízo como as águas e a justiça como o rio perene. Eu vou ler, então, um texto que está exatamente aqui, capítulo 5, verso 21 a 24, que diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus hinos, das tuas liras, dos teus cânticos. E ele termina, aqui no verso 24, antes corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. Então, o que Deus põe na boca de Amós como profecia, como advertência para o povo, é que o povo deveria voltar-se para a prática da justiça social. Que o povo fosse exatamente como águas que correm e banham cidades as mais diversas, como que se tornam perenes,
Então, que houvesse por parte do povo do norte essa volta à prática da justiça social, à prática da misericórdia voltada para com os necessitados. Amós constrói uma visão de Deus como sendo ele, Deus, um Deus que perdoa, um Deus que faz com que sua misericórdia poupe a nação de castigos piores. Veja, eu disse então que Deus não estaria se propondo condenar o povo, mesmo que estivesse, essa gente que estivesse praticando a injustiça social, e aí seria o pecado coletivo. Deus não estaria dizendo que iria os destinar para o inferno, não, mas que iria fazer com que esse povo pagasse ou experimentasse do próprio fel, do próprio veneno. Quem despreza o pobre, quem despreza a justiça social, poderá vir a experimentar o gosto disso aí também. E aí a gente vai encontrar nesse livro, a partir do capítulo 7, a gente vai encontrar algumas visões. Deus faz com que Amós tenha a visão dos gafanhotos que viriam para destruir as lavouras, as plantações, e Amós que orou a Deus, e Deus se compadeceu e disse: eu vou voltar atrás, não vou fazer isso. Depois vem a visão do fogo que viria para queimar tudo, destruir tudo, e Amós diz que orou a Deus, e Deus então volta atrás. Capítulo 7, verso 1 a 3, depois 7, 4 a 6, Deus volta atrás. Eu vou fazer questão de ler mais propriamente agora na visão do prumo. Então, no capítulo 7, de 1 a 3, isto me fez ver o Senhor Deus, ao surgir o rebento da erva serôdia, e era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois é pequeno, é fraco, é povo pequeno. Então, o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Mesma coisa quando ele tem a visão do fogo. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor. No capítulo 7, verso 7 em diante, mostrou-me também isto. E ele, sobre um muro levantado a prumo. Um muro levantado a prumo. E tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Dizendo, sendo a boca de Deus, dizendo que o povo deveria se consertar, deveria buscar a prática da justiça social. E eu falei dessas duas visões. Tem aquela gente, a prática social daquele povo, Deus estaria pondo rumo, endireitando, corrigindo. Deus estaria, de um certo modo, transformando o povo. Então, eu me referi ao fato de que, se Deus não estava condenando o povo por conta das práticas erradas, por conta dos pecados sociais, Deus estaria se predispondo a corrigir o rumo, corrigir o caminho, corrigir, portanto, a trajetória, eu diria, social, vou usar a expressão político-social daquele povo. Estaria, então, pondo por uma... É interessante também, um comentarista disse que, nesse caso, o profeta Amós não diz ter orado a Deus sobre o prumo, orou sobre os gafanhotos, orou sobre o fogo, não ora sobre
ideia era que Deus, de fato, iria fazer aquilo que ele, o profeta Amós, também queria que acontecesse. Amós queria, como boca de Deus, e ele próprio, enquanto cidadão que convivia naquela circunstância, queria que houvesse a volta de Israel à prática da justiça social. E aí eu encerro. Como Amós encerra seu ministério profético? Toda mensagem profética de cunho social, toda profecia que condena os pecados que corrompem as estruturas sociais, que condena os erros dos que deveriam promover paz e igualdade social, toda profecia que assim é, está fadada à rejeição de um jeito ou de outro. E o isso na própria ele rejeitado. Isso Caiu, gente? Ou só foi só para mim aqui? Pastor Dinísio. Que se põe poder político. Pastor Dinísio. Para ajudar. Oi. Gente, falhou para mim ou falhou para todo mundo aí? Falhou, não foi? Aqui também. Pastor, volta. Tá. Sua internet deu uma falhada aí logo na sua conclusão. Parece que deu uma. Parece que deu uma caída lá, né? Já na conclusão. Então, Oi, pastor. Desliga a sua câmera um pouco, pastor, para ver se melhora a qualidade do áudio. Está oscilando sua internet. eu. Então, logo na conclusão, falhou, a gente não ouviu sua conclusão. Oi. Então, dá para me ouvir agora? Agora tá bom. A gente não conseguiu ouvir sua conclusão. Volta à sua conclusão. Vou voltar, eu concluo, mas vou terminar agora, dizendo o seguinte, que Amós, então, ele se torna inimigo do rei, se torna inimigo dos poderosos. Que é sacerdote, se Jeroboão e entram num acerto ali entre eles dois e mandam de volta Amós para Judá, deportam Amós para Judá. E dizem claramente, capítulo 7, versos 10 a 13, diz assim: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, assim: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer suas palavras. Nós não podemos suportar sua profecia ou suas profecias. E aí ele vai adiante e Amazias então vai a Amós e diz: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não mais profetizarás, porque Betel é o santuário do rei e o templo do reino. Então, Deus certo está dizendo, aqui não tem espaço para você, se mande, vai embora, e deportam, portanto, Amós. Os estudiosos dizem que Moisés não aparece mais, todo o trabalho dele se encerra exatamente com a sua avó, Amós. Amós não aparece mais, e ele, de fato, volta para sua terra, propriamente sua terra natal. Ok, é isso aí. Muito bom, pastor. Muito bom. Eu fiz um montão de anotações aqui para a gente conversar. E eu acho que também todo mundo aí. Eu só estou vendo na câmera aqui, pastor Dinísio, Marques e Nelson. O pessoal está escondido aí, não quer aparecer. Mas eu vou começar falando. Eu fiz um montão de anotação, anotei 7 tópicos aqui do que o pastor falou, mas eu não vou falar tudo, não. Eu queria só destacar algumas coisas. Primeiro é sobre essa questão que o senhor enfatizou, pastor,
da agenda profética, que ao longo do tempo, principalmente a partir do neopentecostalismo aqui no Brasil, deturpou-se, né? Profeta, para muita gente, é aquele que, o vidente, né? Aquele que vê, né? Adivinha a coisa do futuro, que prediz as coisas que vão acontecer apenas, né? Mas aqui o profeta, ele tem uma outra característica, ele tem um outro papel, uma outra agenda, né? Coisa que, para muitos de nós cristãos, está desconectada de uma espiritualidade saudável. E foi o que eu notei também, né? Que a espiritualidade e a ética, uma espiritualidade saudável e a ética, elas andam de mãos juntas, né? De mãos dadas. Não existe uma espiritualidade saudável sem ética. E assim, parece óbvio, mas os últimos fatos em nosso país, sobretudo no meio da cristandade, apontam para essa separação, né? Essas lideranças, tanto pastores quanto padres, que agregavam multidão, né, apontando para uma espiritualidade pujante, né, relevante, está desprovido de ética, né? Exatamente. E é exatamente o que o profeta denuncia aqui. Não existe uma espiritualidade saudável sem ética. Eu vou citar rapidamente tudo que eu anotei aqui, só para não perder. Né? Uma outra coisa que eu destaquei foi a importância da solidariedade da raça, que aí aponta para a diferença, que aí é muito importante que lê o Antigo Testamento, entender que existe uma teologia no Antigo Testamento que é diferente da teologia do Novo Testamento. Né? E aqui tem a questão da salvação e da condenação. Né? Nesse contexto aqui, não é salvação e condenação do inferno, né, que o pastor falou. Perfeito, Não é perfeito. isso. Né? São implicações sociais. Isso é diferente da proposta do Novo Testamento. Então, se a gente não tomar esse cuidado, a gente pode ler esses dois contextos como se fosse a mesma proposta, e não é. Então, quando o profeta está falando aqui de salvação, ele está falando de um contexto social, de implicações sociais que levariam o povo ou a derrocada na mão do inimigo, ou um caos social, ou uma praga, como foi o caso aqui, né, de gafanhotos, enfim, né? Ou, enfim, esses dois contextos, né? Sofrer pela guerra ou sofrer por um desastre natural, por uma calamidade. Porque a salvação nesse contexto aqui é diferente do Novo Testamento. E a questão do prumo, né? Que é uma linguagem extraordinária aqui Sim, no sim. profeta, e aponta para a questão social. Então, prumo que nivela, ou seja, que acaba com as desigualdades. Desigualdades. Né? Então, assim, o que é que o prumo faz? O prumo faz com que o muro ou qualquer construção ela tenha o mesmo nível do início ao fim. Né? E aqui, dentro do contexto do profeta, ele está falando de questões sociais. E aqui também tem a linguagem, né, do contexto da época. Como o pastor falou, ele era do reino do sul, do norte, e profetizou no sul. Né? Não, do norte, profetizou no sul. Ele era do sul, profetizou no norte. Isso, então. Lembre-se que no norte estava a população camponesa. Né? Sim. No sul estava o palácio, estava o exército, né? E no norte, então assim, a parte mais pobre de Israel estava localizada no norte. Então, a importância de um rio para uma população agropastoril. Então, assim, falar que um rio correrá quer dizer que o pobre e o rico terão abundância. E isso tem Sim. tudo a ver com o prumo. Né? Então, eu destaquei esses pontos, eu não tenho mais coisas aqui, mas para não tomar muito tempo, mas eu queria destacar isso, que a importância da agenda profética para uma espiritualidade saudável. Sim, sim. Né? E eu acho que é uma denúncia grave que nós temos hoje no Brasil, que é com o número de cristãos, né, de auto-intitulados cristãos, ao mesmo tempo de ser um dos países com maior desigualdade social do planeta. Então tem uma coisa muito grave acontecendo em nossa nação e o profeta aqui chama a nossa reflexão. Né? E aí, desculpa-me, só mais essa observação, e aí eu passei para quem quiser mais comentário. Perceba que o profeta, aquele que fala em nome de Deus, incomoda justamente os religiosos e os poderosos. Sim. Porque Não é isso? religião e poder andam muito de mãos dadas. Sim, sim, sim. E hoje não é diferente, né? Perfeito. Mas vamos lá, quem mais comenta? Esses foram os meus comentários, mas eu queria ouvir aí Bibi, que estava empolgado também para nós, Pastor Renato, Nelson, quem mais fala aí?
Priscila também, que vai apontar um profeta. Laceni, que está estudando. Quem começa? Aliás, quem continua? Vou começar. Eu achei muito boa esse fechamento que Ednísio deu na história toda, no contexto. A questão da solidariedade da raça, que Amós coloca sobre Amós coloca, de fato, sobre um juramento do Tiro, Tirão, na época de Salomão, né? Que havia o rei de Tiro, havia chamado, realmente, tratado Salomão como irmão, e essa quebra. Mas Amós, eu acho também que Amós está denunciando aí o próprio fato de que, dentro do próprio reino, além do fato de Ednísio Lázaro colocou dentro da solidariedade da raça, da universalidade da humanidade, né? da promessa de redenção global, universal, que Ednísio colocou muito bem, que abrange não somente a humanidade, a criação, né? Abrange a Terra, abrange o planeta de forma geral. E Ednísio colocou que essa quebra dessa irmandade se dá na exploração um do outro, né? Em que um explora o outro. Às vezes, irmãos, tanto irmão de sangue, quanto irmãos humanidade, que ele coloca na questão de Tiro, né? Na questão de Tiro. Mas também, Amós, acho que presenciou como ele se coloca, situa entre... Ele coloca dois reis, e é interessante que ele coloca dois reis, que são dois reis representativos de prosperidade, que é Uzias, que foi um rei bélico, que criou armas de guerra, prosperou e retomou, e Jeroboão. Mas só que Jeroboão, um dos crimes de alguns reis, inclusive de Jeroboão, é que eles escravizou os próprios irmãos de Israel, né? Eles se escravizaram e venderam como escravos os próprios irmãos de Israel. Então, acho que essa abrangência dele, de Amós, está essa quebra da fraternidade, engloba, geralmente, de fato, essa visão de Gênesis, né? Da promessa. Agora, o que eu acho interessante é que o nome Amós, ele tem uma relação dele, que eu não sei, não vi nenhum comentário assim. Eu não lembro, mas me parece que significa encarregado, uma coisa assim. Não tem Aquele que carrega a farda assim. Exatamente. Amós é aquele que carrega fardo, é aquele que carrega, né? Quem traz o fardo, né? Esses são os principais significados que dão ao nome de Amós. E, ao mesmo tempo, ele é exatamente, Dionísio falou, ele é o profeta que é tirado dessa condição de boiadeiro, né? Ele quando Amazias o denuncia, ele diz: eu fui tirado da condição do boiadeiro. Ele não diz: eu me voluntariei, né? Ele não disse que se voluntariou. Ele diz: olha, eu não sou profeta, certo? Não sou de nenhuma escola profética. Eu fui tirado da minha atividade de boiadeiro. E aí, para mim, né, nessa passagem, há uma certa relação com essa condição do sacerdócio universal de todo crente, de carregar esse fardo, de carregar pecados, certo? E aí, como Lázaro um dia desse citou muito bem, o exercício profético de Abraão diante da cidade
diante da cidade de Sodoma, né? Se houver lá 50, se houver lá 10, e ele usando esse sacerdócio profético, o sacerdócio não profético, mas o sacerdócio de levar, de carregar o pecado, Amós, da mesma forma, que carrega uma mensagem, né, terrível de castigo e diz que Deus não recuará, Deus não recuará. É o mesmo que pede a Deus em 2 vezes para recuar, né? Para recuar. Deus recua, Então, e Deus recua. então nós é interessante Amós. Ele é um profeta realmente instigante. Instigante porque Amós mostra, assim como a acusação de Amós de traidor, né? Nós hoje vivemos a acusação de esquerdopata, né? de comunista, entendeu? Quando denunciamos qualquer tipo exercemos essa voz profética integral, como o evangelho deve ser. Agora, só um ponto. Lázaro, está me ouvindo? Eu só acho, Lázaro, eu só acho o seguinte, que não há exatamente, apenas nós temos uma diferença entre a mensagem do Novo Testamento com relação à mensagem de Amós. Nós temos apenas uma diferença, talvez um tanto literária, mas não exatamente teológica. Eu acho que a mensagem de Amós é uma denúncia da condição de queda, de perdição, de idolatria da nação, que desenrola-se aí a partir do abandono de Deus, nós nos degradamos. A mensagem do Evangelho e Amós, a salvação de Amós, ela não é uma salvação tão somente de política ou social, não. É uma salvação de fato. Se vocês não voltarem para Deus, se vocês não buscarem Deus, vocês serão destruídos. É exatamente a mesma mensagem do Evangelho. É a mensagem de Jesus, eu acho. Eu acho que nós hoje temos essa mesma mensagem, porque nós temos hoje uma religião cooptada pelo poder, assim como Amós. Quem denuncia Amós? Amazias, Amazias, o o sacerdote. sacerdote A de religião, Betel. né? Uhum. E o que nós estamos vivendo hoje? É a mesma coisa, então eu não vejo exatamente 2 mensagens. Eu vejo apenas uma diferença contextual na mensagem. Mas a mensagem é uma só mensagem. Só há salvação em Deus. Não, era só isso aí que eu... Deixa eu pegar esse ponto, Max. Deixa eu só pegar, Renato, para não passar. Quando eu falo que a proposta teológica é diferente, Max, eu estou falando o seguinte, que, quando no Novo Testamento fala que haverá uma condenação, a condenação no Novo Testamento é a danação eterna. Certo? Aqui não. Aqui a condenação no caso, né, ele fala dos gafanhotos, depois fala do fogo e do exílio. Cadê? Aqui no capítulo 7, o pastor começou lendo, só que parou antes. Quando Amazias entrega, né, faz a delação aqui do profeta, ele diz o seguinte, Amós está dizendo o seguinte, Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Essa é a condenação. Então aqui o contexto não é, se vocês não voltarem para Deus, você vai para o inferno. Exato. Né? Não estou dizendo aqui que, obviamente, da conversão em Deus não tem essa implicação, mas o cenário da profecia de Amós, pelo menos aqui, nesse contexto, não tem implicação espiritual do ponto de vista de salvação para ir para o céu ou de perdição para ir para o inferno. Né? As consequências aqui seriam práticas. Se fôssemos trazer para o dia de hoje, seria mais ou menos o seguinte, olha, se a nação não voltar, vai haver um caos social, né? O Brasil vai ser cooptado por outra nação, vai voltar a ser colônia, né?
Então, seria mais ou menos esse contexto. Tá? A estrutura literária e teológica é diferente do Novo Testamento, apesar de a lógica ser a mesma. Se não voltar para Deus, terá implicação. Mas eu leio dessa forma. Não sei se ficou claro aí, Marcos. Não, eu entendi o que você quer estar falando. Agora, eu quero dizer o seguinte. Calvino diz que o Velho Testamento ele é figurativo, tem muitas questões figurativas, representativas, certo? Então, é o seguinte, para um judeu estar longe de Jerusalém, está desterrado, até hoje, as consequências do exílio babilônico é o Muro das Lamentações. O judeu ainda se lembra do desterro. Estar longe de Deus é exatamente estar longe de toda alegria. É claro que o Velho Testamento, a revelação vai se dando lentamente na história, e essas condenações, essas implicações apontam para... nós não podemos esquecer que tanto em Amós, quanto em Joel, quanto também em Oséias, há questão, há sempre uma citação do dia do Senhor. Amós, inclusive, diz que esse dia do Senhor, por que você pede esse dia do Senhor? De luz, será dia de trevas. Por que você pede esse dia do Senhor? Exatamente como nós assim o pensamos. É simbólico, é figurativo, a realidade deles aponta para a redenção em Cristo. E tudo isso eu estou dizendo apenas nesse contexto, entendeu? Nesse contexto. É claro que o inferno é esse afastamento eterno de Deus que se dá exílio eterno de Deus. O inferno é exílio eterno de Deus. Está entendendo? Sim, mas assim, você entende que existe a diferença, porque, por exemplo, todos os profetas que anunciam por exemplo, acho que aqui no finalzinho de Amós tem isso, né? Aponta a restauração, né, como um sinal de esperança. Vocês vão para o exílio, mas voltarão. Diferente do Novo Testamento, uma vez indo para o inferno, né, não existe mais esperança. Eu acho que a estrutura, né, como você falou, simbologia sim, mas é importante destacar essa diferença. Até porque muitos dos equívocos teológicos que a gente vê no Novo Testamento é fruto de uma leitura equivocada do Antigo Testamento. Então, se você pegar como simbologia, como você está falando, ok, mas é importante que entenda que existem questões que os diferenciam e eu só quis destacar essa diferença. Mas a simbologia é a mesma. O quanto distante estivermos do Senhor, haverá consequências. Ponto. Tanto já a nível pessoal quanto a nível social. Meu Lázaro, o livro termina exatamente com essa frase que você usou aí. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. A ideia de que haveria como prêmio para os que, de fato, se achegassem para Deus, voltar para a terra e ter prosperidade na comunidade. Então, não seria ir para o céu, para onde Jesus foi, mas seria para voltar para a vivência social e ter exatamente as benesses sociais que a sociedade pode oferecer. Então, deixa eu só... Eu não ia falar tanto, não, mas eu termino me empolgando. Então... Só um minutinho, Renato. Aí eu te passo definitivamente. Por que eu fiz esse destaque, Marcos? Porque, às vezes, essa leitura figurativa, ela tem o seu lugar, eu acho muito importante, mas tem que tomar cuidado para ela não esvaziar a importância dessa agenda profética, dos profetas menores, sobretudo. Porque foi o que a igreja, principalmente as igrejas históricas, fizeram. Na ideia de distanciar o compromisso social da igreja, né, deixar de falar desses assuntos,
apontou apenas para uma linguagem simbólica, representativa, figurativa, mas não. O profeta estava falando de uma agenda histórica aqui, as implicações eram políticas, e tanto é que a consequência, tanto para Israel quanto para o próprio profeta, a gente vê isso com Jeremias também, né, ser perseguido como uma perseguição política. O que aconteceu aqui foi que o profeta ele foi exilado politicamente, volte para a terra, não foi um conselho, né? Olha, eu como conselheiro espiritual estou pedindo para você. Não, foi uma perseguição política, porque ele sabia que se ele não voltasse, ele ia ser morto. Né? O que aconteceu com Jeremias, né, que foi lançado na cisterna e tudo mais. Renato, agora. Esse trio aí é aquele trio sertanejo, como era o nome, pastor? Que era muito famoso. É o Trio nordestino. Rapaz, o sucesso é garantido aí. Mas Triângulo, zabumba e sanfona. Eu vou ousar entrar nessa tríade aí. E eu lembro que eu fiz uma leitura em um livro que aborda a questão marxista, né? E ele falou lá, em um dado momento, que o comércio ele tem como base a usura. Então, se você compra uma caneta por R$1, você tem que vendê-la por R$2. O capitalismo tem a sua base no lucro, na mais-valia, tá certo? E agora, vocês aí, o pastor Lázaro e a mim, estão num debate aí, num estudo sobre o filósofo cristão Tillich, né, assim que diz, não sei dizer o nome dele não, Tillich, que ele vai falar do ser e do ter. Veja só, ele vai falar do ser e do ter, tendo como base o discurso do capitalismo. E que a religião se apropria disso. Aí, pastor Adilísio, como é que resolve? É preciso a mensagem de Amós ser pregada de novo? Aí, pastor, prega essa mensagem aí. Como é que resolve isso aí? Não há nada novo debaixo dos céus, já disse o sábio. Nem só de pão viverá o homem, viu? Eu sou um bom ouvinte, pastor. Eu ouço as coisas e gravo aquilo que acho importante, né? Eu fiz uma leitura recente do texto de Tillich, que fala sobre essa questão do ser e do ter, e logo, quando o senhor traz à tona essas discussões, eu lembro, não é, que há pouco tempo atrás Tillich estava aí escrevendo e vai ser alvo dos estudos do pessoal aí. Eu fico só gravando as informações. E depois eu jogo o bolo aí. Joga o bolo aí. Mas Toma conta aí. Você citou Marx, e Marx fala ele fala que o problema é antes do capitalismo, né? Que o problema, na verdade, é a exploração do homem. O homem explorando o homem. Né? É o que está acontecendo aqui a Amós antes do capitalismo, né? Como a gente conhece. Então, o problema não é o capitalismo propriamente dito. Né? O capitalismo é apenas uma estrutura muito perversa para se cumprir essa ideia de exploração. Foi o que aconteceu. Aliás, a denúncia dos profetas, se não me falha a memória, com exceção de Jonas, né? Menos Jonas. Mas todos os profetas estão denunciando justamente a exploração. Pessoas explorando historicamente, aí historiadores aí podem afirmar aí. O que me chama a atenção aqui é que o Tillich vai dizer que a religião está se apropriando disso. No caso aí da pastora lá, Flor de Lis, ela deu uma declaração que de 2017 a 2018, a igreja dela levantou mais de 2 milhões. Gente, eu não sei nem o que é 2 milhões. Não tenho ideia. São 2 milhos grandes. Você cheio de abóbora graúda aí, não sabe o que é milho grande, rapaz? 2 milhos grandes. Eu sei uma brobola, então. Eu estou querendo que vocês aí trabalhem essa questão, não é? A religião realmente tem sido um instrumento que se preocupa nesse lucro, nesse ter? Lázaro? Qualquer um pode responder. Hoje o cacique é pastor Diniz. Veja, eu vou ficar com aquela experiência de Jesus quando ele entra no templo e vê, portanto, os cambistas e os vendilhões e aquela coisa toda. Ele, então, condena aquilo ali. A frase que a gente mais cita é: esta casa
é casa de oração. É isso, mais ou menos? Mas eu não leio esse texto como se Jesus estivesse, de fato, defendendo a utilização do templo como sendo única e exclusivamente para oração. Casa de Deus, casa de oração. Mas talvez exatamente condenando a prática, vou usar a expressão, a prática perversa da exploração. Eu lembro que outro dia, faz algum tempo isso, Lázaro pregando, ele falava de alguém que teria então feito uma venda, coisa assim, tá, mas é o preço justo, talvez ele me lembre, me refresque a memória. Ele vai falar então do preço justo. A questão não é comercializar. Eu até acho que o capitalismo em si tem coisa boa, não tudo, é verdade. E até já ouvi alguém dizer, se tirarmos o capitalismo, o que é que virá no lugar? Né? Não sei, é complicado. Mas a ideia é de que a igreja não deveria se esquecer de que a riqueza não pode estar concentrada na mão de poucos. Ela é o mal? A riqueza é o mal em si mesma? Não, não. Ter posses é uma coisa ruim em si mesmo? Não. Mas não pode haver a riqueza em detrimento do empobrecimento dos outros. Eu fico rico na medida em que eu produzo a pobreza de muita gente. Isso não está correto. Então a igreja terá que se insurgir, então terá que colocar na agenda profética da igreja a pregação contra as injustiças que, de um certo modo, alcança essa prática perversa de levar alguns a se enriquecerem e muitos outros a se empobrecerem. Renato, ô Renato, Vai lá, Marcos. Vai lá. Deixa eu só lembrar a aposta de Nísio, eu acho que foi Lutero, né? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Esse texto mesmo, essa questão mesmo. Faça o sapato e venda por bom preço. Esse é de Lutero, não é isso? Isso. Repita a frase aí, ela é boa. A pergunta foi feita a Lutero. Pode ir, Marcos, pode ir. Não, um sapateiro perguntou a Lutero como poderia servir a Deus, né? Aí ele disse simplesmente, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Essa foi a da leitura que eu fiz, né? Não sei se era assim da Lázaro. Lázaro, você que estava lá, Lázaro, como foi? Então, o celular descarregou na hora, rapaz. Eu estava filmando, o celular descarregou, mas eu li assim também, como você disse. Pois é. A palavra-chave aí é justo. Então, Justo. veja bem, não é errado você comercializar, você trabalhar e vender a sua força de trabalho, ou você comprar a força de trabalho de alguém. O que não é correto é você ter uma relação perversa de exploração do outro, querendo que o outro se empobreça e você se enriqueça. Isso que não está correto. É isso. Acho que são os dois extremos, né? Tanto da Igreja Católica, que proibiu o lucro, quanto do protestantismo, que legalizava o lucro, seja honesto ou desonesto, com a bênção de Deus. Né? Aquele que prospera é porque é abençoado por Deus. Acho que são os dois extremos, né? Tanto daquele que prega a ideia de que o capital, toda fonte de lucro, ela é pecaminosa, quanto a outra que fala, não, na verdade é o contrário. Quanto mais abençoado você é, né? E aí abençoado é dinheiro você tem, mais sinal de que você está com a mão de Deus sobre a sua cabeça. Mas vai lá, Marcos. Então, eu queria responder a Renata a pergunta dele, se existe uma relação entre religião e riqueza, né? Que a religião e lucro. Lucro, né? Ele busca lucro, ter dinheiro, ter posse. Pronto. Então, Renato, é o seguinte, você se assustou com 2 milhões. O Banco do Vaticano tem 6 bilhões de euros. O Banco do Vaticano tem 6 bilhões de euros. O último rombo que o cara fez, um rombozinho, ele roubou 1,5 bilhões. 1,5 bilhões. Foi um roubozinho que o cara, aquele outro, teve aquele escândalo e tal. Então... Era tão pequeno que caiu do bolso. Exatamente. Então, a resposta, não sei se li 6, mas vamos para o texto de Amós, que lá também Amós
dá uma dica, nos dá uma dica. Lá no capítulo 2, no versículo 11, capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: dentre os vossos filhos, Deus dizendo a Israel, dentre os vossos filhos, suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filho de Israel, diz o Senhor, mas vós, aos nazireus, deste a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Essa é a cooptação. O que ele está descrevendo é a cooptação. Está entendendo? Rapaz, esse negócio de ser nazi, esse negócio de devoção, esse papo de nada, rapaz. Venha para cá, venha para a festa. Venha para a festa, venha para cá. Então, e com os profetas, se calem, o negócio aqui é para a gente, tá? Nós estamos, se associa a gente, se associe conosco e nós vamos desfrutar. Então, logo, nós teremos dono de um banco de 6 bilhões de euros. Né? E isso vale para nós também, evidentemente. Né? Era isso. Só para a resposta de Renata aí, ele está querendo. Vamos lá, quem mais fala? Estou sentindo falta das mulheres, né? As mulheres. Aí, pois é, rapaz. Cadê as mulheres aí com a voz profética? Alguém postou alguma coisa aqui? Não, Nelson que postou lá no The King, mas antes. Antes, Priscila falou, nada mudou. Não mudou muito a situação. Quem fala sobre desigualdade sofre perseguição de quem está no poder. E às vezes nem somente de quem está no poder, até o povo pobre que é cooptado pelo poder. Naquele filme Batismo de Sangue, né, é uma frase do Frei Tito. Né, nossa luta não é pelo povo, ou não é com o povo, e sim pelo povo. Porque o povo cooptado, né, você vê que aqui o representante do povo, que era o profeta, foi o que entregou, ou o sacerdote, né, foi o que entregou o profeta. Quem mais? Nelson Sobrinho. Martin Luther King Jr., na década de 60, declarou que não ficaremos satisfeitos até que a justiça caia como água e a retidão como uma corrente poderosa, que é uma alusão a Amós 5:24. Em vez disso, corra a retidão como rio, a justiça com um ribeiro perene. Ele colocou aqui a fonte Wikipedia, mas eu sei que é da cabeça dele, que ele é um fera e sabe de tudo. Quem mais? Cadê, gente? Fala aí. Lacendi falou, qualquer semelhança é mera coincidência. Pois é, as coisas se repetem. E é por isso a importância de estudarmos os profetas, porque, sobretudo os profetas menores. Porque eu creio que a agenda da igreja, como eu já falei, né, ela foi comprometida com essa ideia de uma espiritualidade. Né? Então, qual é o foco da igreja? O foco da igreja é pregar o evangelho para que o indivíduo se converta e levar para o céu. Ótimo. É isso também. Não somente isso. Né? A tentativa tanto da teologia da libertação quanto da teologia da missão integral, né, que as duas foram ditas que era comunista, marxista, não sei o que lá mais, é apenas entender que esse indivíduo, que a igreja tanto quer que vá para o céu, antes de ir para o céu, ele tem que estudar, ele tem que comer, ele tem que trabalhar, ele tem que pegar coletivo, ele adoece, precisa ir para o médico. É toda uma sequência, umas circunstâncias que envolvem esse indivíduo. E a igreja não pode fechar os olhos para isso. Só que, como eu falei, historicamente, toda essa agenda foi demonizada porque não se vê isso como espiritualidade. Né? E eu creio que talvez das grandes lições que os profetas menores nos ajudam a compreender é que questões sociais também têm a ver com a nossa espiritualidade. Né? Como eu falei, a ética ela anda de mãos dadas com a espiritualidade. Não existe espiritualidade sem ética. Não existe. E aí, deixa eu enquanto o pessoal não se anima para falar, eu vou falando, tá? Pastor Diniz citou lá aquela experiência de Jesus no templo, virando as mesas dos cambistas e tal. E aí eu li um comentário sobre isso interessante, que falava o seguinte, eu acho que Antônio se animou para falar aí. Eu acho que foi, né? Peraí, Antônio, eu passo já. Se eu termino isso, te passo. Termino isso, te passo. Que ele dizia o seguinte, que a estrutura do templo, né, o comentarista dizia, ela era dividida, né, no átrio interior, os sacerdotes, né, logo depois do Santo dos Santos, os sacerdotes, os judeus, e o átrio externo, ele era tanto para as mulheres quanto para os não-judeus, e para o povão, para as massas.
uma vez aquele espaço ocupado pelos cambistas, o que estava acontecendo? Os pobres, os camponeses, os menos favorecidos, os que não tinham sacrifício, ficavam de fora, né? Não tinham espaço no templo, porque o espaço dos sacerdotes estavam preservados, dos homens endinheirados que levavam sacrifícios, que nem todo mundo tinha dinheiro para levar animais para sacrifício, né? Então, esses que tinham entravam para o sacrifício diante dos sacerdotes e a massa ficava do lado de fora, né? Só que esse lugar de lado de fora estava sendo loteado pelos cambistas. Ou seja, os pobres estavam de fora do de fora. Então, uma vez Jesus levantando ali e questionando aquela estrutura de comércio, ele estava também fazendo uma crítica social, né? Uma crítica profeta, né? Na esteira dessa agenda profética dos profetas menores. Mas vamos lá, Antônio. Antônio Coelho. Oi. Sobre o Pronto. que o Tá ouvindo? Ok? Oi, tá ouvindo? Sim, estamos. Pode continuar. Oi, sobre o que o Ednizio falou, eu achei bastante interessante, sim, que o problema não é o lucro, o problema é a avidez do lucro, o lucro extremamente ganancioso. Porque quando a gente fala de capitalismo, a gente normalmente confunde um pouco o lucro, por exemplo, com outras coisas como mais-valia. O lucro seria exatamente a diferença entre o que você fatura e o que você investiu. Quando você fala em mais-valia, você está falando de uma relação entre o valor do produto e o que foi efetivamente gasto pelo trabalhador no seu trabalho que não foi pago. Na verdade, a mais-valia, ela explica de uma maneira muito mais clara a ganância do capitalismo. A ganância do capitalismo não é explicada através do lucro. Você pode vender um carro por um valor e ter um lucro de um preço justo. A outra coisa é você pegar e você ser dono de uma empresa e você explorar os trabalhadores de uma forma que o seu lucro gere necessariamente o empobrecimento daqueles trabalhadores. É uma coisa diferente isso, né? E com relação a essa questão da espiritualidade e a questão da preocupação com o lado social e o lado político que nos rodeia, eu até vejo outra passagem de Jesus que é muito clara, quando chegam para ele e perguntam se é lícito pagar imposto. E aí ele pede que traga uma moeda e ele diz no final que dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Na realidade, eu acho que existe uma pequena separação entre as coisas espirituais e a igreja inserida no papel social que a cerca. Mas as coisas não são mutuamente exclusivas. A igreja não pode abrir mão da espiritualidade, mas ela não pode ficar cega de que existe uma desigualdade ao redor dela e dentro dela existe uma desigualdade, e essa desigualdade ela tem que ser reparada, ela tem que ser combatida, ela tem que ser revista, ela tem que ser falada para que as pessoas possam tomar consciência. Porque, por exemplo, quando a gente fala que a Igreja Católica, o Banco do Vaticano, ele tem 6 bilhões de euros, mas a gente vê aqui essa semana, por exemplo, está sendo discutido no Congresso sobre um perdão da dívida das igrejas de mais de 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais não é 1 bilhão de euros, mas é muito dinheiro e é apenas uma fração do imposto, certo? Que as igrejas tinham para pagar e que elas estão pedindo que o governo abra mão, uma coisa que estava na lei, né? Mas sem querer discutir Imposto isso, social. é que a gente pega e a gente percebe que existe um lucro dentro da igreja e é um lucro que eu não diria que seja um lucro normal, é um lucro exorbitante, né? Só isso. Um exemplo disso seria a igreja do Robson, né? Do padre Robson, com tanto dinheiro e ele querendo construir um templo majestoso, uma coisa assim. Na verdade, seria exorbitante o lucro da igreja. A igreja tem que ter condições de sobreviver, sim, mas não ao ponto de fazer aquilo que o Robson mesmo está sugerindo fazer. Ou mesmo até outros pastores, até pastores mesmo, evangélicos, também fazendo coisa parecida. Se há, Quando eu falo... se há uma receita excedente, deveria ser usada para o bem do povo,
eu não diria do povo da igreja necessariamente, mas para o bem do povo pobre que a igreja alcança. Quando eu falei de espiritualidade e justiça, eu creio que o compromisso com a igreja, que a igreja tem de reparar, de denunciar, de questionar isso, está na espiritualidade, né? É um sinal de espiritualidade. Né? Entendo que existem demandas de espiritualidade que nada tem a ver com questões sociais, né? Que é transcendente, que é metafísico, enfim. Mas tudo isso tem implicações, né? Quando Jesus fala que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? Está na mesma sequência de bem-aventurados que são os que choram, porque serão consolados, né? Os puros, porque serão chamados filhos de Deus. Então, eu creio que não tem como separar. Um sinal de saúde espiritual para a igreja é essa atenção. Né? Não é porque eu estou bem, que os meus estão bem, que minha igreja vai bem, que aqui está indo tudo bem, que eu não devo olhar para as coisas que estão ao redor. Né? Foi nesse contexto que eu quis falar. E aí o pastor Diniz falando dessa questão, né, da igreja que vai comprar, eu lembro que uma vez o pastor Edvar, que falou aqui outro dia com a gente, ele pastoreava uma igreja considerada rica lá em Salvador, e aí ele falando que, olha, você falando sobre seminarista, né, falando seminário, olha, eu sei que vocês ficam comentando aí que a nossa igreja tem um orçamento de não sei quanto, tá, mas assim, a gente tem um orçamento de tanto, mas sai tanto, né? Sai equivalente, porque a igreja tem compromissos, tem projetos, tem uma série de coisas que é equivalente. Então, toda reforma, todo reparo, toda expansão que a gente faz é para comportar a própria igreja e para sustentar o trabalho da própria igreja, né? Então, assim, comparando a Alvorada, né, a nossa igreja e a igreja dele, são dimensões outras. Mas a proporção que a igreja vai crescendo, né, falando do nosso modelo, nosso exemplo, for crescendo, gerando demandas, né? O prédio não dá mais, precisamos comprar um prédio maior, precisamos fazer uma reforma, precisamos reformar uma sala, não há problema nisso, né? O problema é, como foi o caso, a igreja viveu uma realidade que é bem típico desse fenômeno religioso que está no Brasil, que é um templo maior, não é porque aquela comunidade tem necessidade de um templo maior, mas é porque um templo maior automaticamente atrai mais pessoas e faz essa máquina girar. E aí tem vários teóricos que tentam explicar esse fenômeno religioso aí, da oferta para o consumo religioso. Então, eu acho que tem a ver com essa ideia da compreensão do dinheiro, do lucro, e, enfim. Mas vamos lá, alguém mais ia falar alguma coisa aí? Eu gostei aí da palavra, pastor Lázaro, do pastor Diniz, de que se houvesse algum lucro, um excedente na igreja, ele deveria ser investido para se fazer justiça social. Não só dentro da igreja, mas para a circunvizinhança ali, né? E o que é muito interessante, porque outro dia, vou desligar aqui o vídeo, que estão pedindo para desligar. Outro dia, eu vi uma discussão do que fazer com excedente. Aí disse, vamos aplicar numa capitalização, no seu caso. É uma ideia de gerar dinheiro, gerar lucro, e não realmente fazer justiça social. E aí é complicado. É Nelson que vai falar agora? Nelson? É o seguinte, essa ideia até essa própria ideia, Lázaro, de construir, ampliar a igreja, ela pode ser controversa. Eu achei interessante um modelo da Igreja Maranata. Não sei quem conhece. Quem conhece a Igreja Maranata? Eu conheci a Igreja Maranata. Eu não ouvi o modelo de quê? Porque alguém soltou um fogos aí, eu não ouvi direito. Maranata. Essa ideia de construir a igreja, crescer e construir uma igreja maior, aumentando o templo e aumentando, é também uma forma de concentração. E há também controvérsias, exemplos controversos com relação a isso. Eu recentemente conheci um modelo da Igreja Maranata. A Igreja Maranata, eu cheguei na igreja, elas são do mesmo tamanho, igrejas pequenas, e aí eu perguntei a eles, o que é que acontece quando
só a igreja é pequena. O que acontece quando você enche até os bancos? Aí ele disse bem assim, nós pegamos alguns irmãos daqui que moram no bairro X, construímos outra igreja e esses irmãos vão agora fazer parte de outra igreja em outro bairro. Aí eu disse, por quê? Por que isso? Aí eles disseram, para evitar o acúmulo e para que o pastor possa pastorear melhor suas ovelhas. Veja bem, mas agora veja, mesmo assim, isso não impediu que essa igreja tivesse recentemente um grande rombo, um desfalque financeiro causado por um dos seus líderes, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Mesmo assim, mas eu estou dizendo, veja bem, nós podemos ter outras ideias, outras escolhas, mas mesmo assim, ainda assim, podemos estar à mercê da condição humana. E a outra questão é que eu acho assim que, falando sobre a questão da espiritualidade, eu acho que a espiritualidade ela ela envolve a vida. Ela envolve a vida. Então, eu me lembro de uma frase de Caio Fábio que disse assim, que a vida é um culto. A vida é um culto. Então, e existe uma frase também dentro de um pensador calvinista que ele alega que não há um centímetro no quadrado da nossa existência que não reivindique o senhorio de Cristo. Entendeu? Então não há uma dicotomia entre o sagrado e o profano. Não há dicotomia entre o sagrado e o profano. A vida é um culto. A vida é um culto. Eu não posso... E Jesus denunciou isso lá. Quando tu tiveres uma oferta, levares a tua oferta ao altar e lembrares que teu irmão tem uma queixa contra ti, isso vale não só para uma queixa. E lembrares que teu irmão passa fome, e lembrares que teu irmão está preso injustamente, e lembrares que teu irmão está doente. Quando tu for levar a tua oferta, deixa a tua oferta, vai, reconcilia-te com teu irmão. Ou seja, vale também para o samaritano encontrado no meio do caminho. E isso é um culto. A vida é um culto. Isso é como é o nome? Religião. A verdadeira religião que Tiago fala. O apóstolo Tiago fala, né? Era só isso aí que eu queria deixar. Agora, estou sentindo falta das vozes femininas. As mulheres faladeiras. Onde é que está aquele... Vai acabar se tornando eu, Ednísio, Lázaro e Renato. Vai botar agora o nome dos Beatles. Vamos ser os Beatles, porque Nelson não quer entrar na conversa. Mas tem Antônio, rapaz, tem Antônio. Ah, teve Antônio, foi. E tem as mulheres faladeiras. Aquele das mulheres ribeiras. Aí, ó, Laceni entrou aí na conversa. Não, Marx deu ênfase aí à questão do dia do Senhor, né? Então, eu, na leitura, e Dionísio Pepe também comenta aqui que, como no dia de hoje, né, muitos naquela falavam do dia do Senhor como solução final de todos os problemas. E aí a gente vê a igreja, né, todas as temas sociais que a gente vive hoje, o povo diz, é o fim do mundo, é porque Deus, é porque o tempo de Deus está chegando e tal. Eu acho que isso isenta um pouco a responsabilidade social da igreja, né? De ficar colocando todas as coisas no finais dos tempos, como se os tempos fosse a solução, né? A gente e não percebe que a vinda marcar o julgamento do povo do Senhor, né? Não é bem assim. A gente pode se isentar dessa responsabilidade e colocando todas as coisas, né, nos finais dos tempos.
todas as responsabilidades da igreja. É isso. Eu creio também nisso, uma espiritualidade escapista, né? Foge da responsabilidade, lava as mãos e, não, é porque vai acontecer mesmo, porque está escrito mesmo. Creio que está escrito, creio que as profecias, o que está posto vai se cumprir, né? A maldade vai começar, vai continuar crescente, mas isso não nos isenta de continuar trabalhando em prol da justiça. Eu concordo perfeitamente. E eu acho que em cima dessa fala de Lacenia aí, né, que eu acho que o pastor Diniz também falou, por que vocês clamam pelo dia do Senhor? É o dia que a gente vai estar diante do Senhor, ele vai dizer, olha, eu estive nu, estive com fome, estive frio, estive preso, o que você fez? E eu acho que a igreja vai ter muita coisa para se explicar diante do Senhor, porque ele vai perguntar a gente isso, né? Jesus fala, o julgamento das nações. Né? Tive várias situações e vocês, o que fizeram? Então, essa mesma igreja que pede, mesmo contexto de Amós, né, que pede que o Senhor volte, que o dia do Senhor se cumpra, vai ser a igreja que vai ter um montão de coisa para se explicar diante do Senhor. Pois bem, a primeira mulher já falou. Cadê Priscila? Cadê Mal? Isso mesmo, pastor. Quem é? Pode falar. Dizendo, é isso mesmo. E nesse dia do Senhor, né, toda a nossa vida, nossos testemunhos serão avaliados, né? Ou a falta dele. Nosso testemunho ou a falta de testemunho serão avaliados pelo Senhor, né? E eu vejo aí Amós lavando a cegueira dos israelitas, né? E que eles não têm relação entre o seu comportamento e o dia do Senhor. Como hoje também a gente vê a mesma coisa, né? Percebemos o mesmo comportamento. É isso, só isso. Exatamente. Não sou boa de comentário. Exatamente, não, mas foi muito importante. Sara, vamos lá, irmã Sara. Eu fico aqui só ouvindo, né, a exposição de vocês sobre o texto de Amós e me alegrando muito nessa perspectiva de análise do texto. Ao mesmo tempo em que eu me entristeço quando eu percebo a distância que nós estamos dele. Enquanto vocês estavam falando aí sobre o texto de Amós e uma necessidade de uma prática colaborativa, de uma prática social, de uma prática que enxergue o outro, eu estava me lembrando aqui das várias igrejas que eu já visitei e de como elas tinham uma preocupação muito grande com o templo, né, com o espaço do templo. E aí você via no finalzinho a irmãzinha pegando a Bíblia, indo para o ponto de ônibus super distante da igreja. Ainda que na frente da igreja tem vários carros. Né? É uma coisa simples, é uma coisa que às vezes a gente pensa ser besta. Mas a pessoa passa o culto inteiro falando sobre o amor de Deus, sobre a prática, né, da bondade, e a irmãzinha vai para o ponto de ônibus andando. Né? Quantos outros irmãos não depositaram no gasofilácio? Muitas vezes, não o que sobrou, mas o que tinha. E aí você percebe que a igreja não trabalha, por exemplo, com produção de cestas básicas, né, para ajudar não apenas aquelas pessoas que estão ali na igreja, mas outras pessoas que estão fora da igreja e que poderiam muito bem bater na porta, procurando um quilo de arroz, um saco de 5 quilos de arroz por R$30. Que amor é esse que nós temos? Uma vez eu estava na igreja e aí finanças é uma coisa que é sempre muito, muito delicada para se falar na igreja e eu estava à frente da tesouraria e depois eu acabei saindo da tesouraria, mas eu sabia mais ou menos como era que funcionava, né, a tesouraria da igreja.
E a igreja trabalhava com produção de cestas básicas. E eu lembro que nós passamos muito aperto na igreja. Mas a gente priorizava o amor mesmo ao próximo. Olha, nós temos isso daqui para poder fazer de evento na igreja, mas tal pessoa está passando necessidade. Vai ser evento ou vai ser cesta básica? E aí, de repente, você ouve algumas pessoas falarem que o evento é importante para a igreja. Porque pode tornar a igreja conhecida, porque outras pessoas podem se aproximar de Cristo, a parte daquelas ações dali. E aí você pensa assim, o irmão que está dentro da igreja e que possivelmente está passando necessidade. O que faz com esse irmão? Né? A gente ora que Deus vai mandar. Né? A gente ora que Deus manda. Então, seria muito interessante que a gente se voltasse a todo momento para uma prática bíblica que é caridosa e que a gente tem medo de falar nisso na igreja. A gente tem medo de dizer que a igreja deve praticar não somente o recebimento de dízimos, por exemplo, mas a divisão. A gente tem medo de falar isso na igreja. Porque quem fala sobre isso na igreja é comunista, como vocês já disseram aí, é de esquerda, só está falando isso daí porque é de esquerda e tudo mais. Bom, é isso. Obrigado, Sara. Isso aí, ó. Marx provocou, as mulheres estão reagindo. Muito boa, Sara, a sua fala. Tem mais? Tem Maísa. Eu não sei quem é Maísa. É a sua cunhada, Nelson? Pronto, tem Maísa aí, tem Silvani, tem Priscila, tem Celeste, Israelma também está aí. Fui contemplada já. Já foi? Que ótimo. Já. Tem Rosângela. Cadê Rosângela, Marcos? Você tá mandando todo mundo falar aí. Manda a Rosângela também, cutuca ela aí. Tem Rosângela. Mas eu acho que esse povo já falou demais. De novo. Fala de novo aí, Rosângela, que teve eco. Eu vou falar. Concordo aí com tudo que foi dito. Pastor Dionísio, muito bom. Obrigado. Já abriu a boca aí umas 2 vezes, Lázaro. Mas, Lázaro, eu moro com uma pessoa que fala mais do que todo mundo. Você quer que eu ainda fale? É injusto. Mas ele consome só a cota dele. Tem cota para cada um. É justiça. Ele está falando de justiça. Não, eu já comecei a divisão aqui. Já estou com o meu celular e ele com o dele, para ver se me liberto para falar. Isso é justo. Isso é justo, irmã. Tá bom. Boa noite, irmãos. Boa, minha irmã, boa. Laceni ia falar alguma coisa? Não, eu queria brincar. Eu só ia dizer a Sara que não se pode mais dar arroz. Falou que tá o arroz agora, né? Já viu agora lá em cima. Verdade, Laceni, não pode mais dar arroz, não. Aí você vê assim que eu estava ouvindo a fala do professor Silvio Almeida. Ele estava falando sobre a questão do racismo, né? Como é que o racismo se dá na sociedade, né? Ele estava fazendo uma crítica, né, na época que o pessoal estava falando, sou antirracista, né? Não sou racista. Ele falou, olha, primeiro, para você ser antirracista, você tem que se preocupar com as questões sociais. Por quê? Ele diz que na base da pirâmide social no Brasil, no topo está o homem branco, em segundo lugar a mulher branca, seguida do homem negro, e a base é a mulher negra. Essa mulher negra, ele explicando que o imposto no Brasil ele é mais cruel sobre o mais pobre porque ele se dá basicamente em cima do consumo. Proporcionalmente, quem está na base da pirâmide sofre mais. Então, esse peso que o arroz está trazendo, né, todos nós vamos sentir, mas quem vai sentir mais dele é quem está na base da pirâmide. E se a gente for olhar, pelo menos um estudo que eu li há um tempo atrás sobre da Bahia, a maioria das famílias de Salvador, né, da região metropolitana de Salvador, elas são sustentadas por uma mulher negra.
Então, olha como isso tem implicações sociais. Diga, Sara. Eu fui convidada para ministrar uma palestra no CEPUMA sobre os desdobramentos da Covid nas comunidades periféricas. E aí eu fui dar uma lida, tentei encontrar dados, né, no Ministério da Saúde, mas os dados acabaram desaparecendo, então não tem mais como ver essas informações. Então eu fui buscar outras fontes, e aí numa das fontes de Sueli Carneiro, né, ela é uma estudiosa da área de etnicidades e tal. Sueli Carneiro, ela trabalha muito com a parte de racismo, branquitude, né? E aí, num dos estudos dela, tem uma pesquisa que foi feita no mês de março, quando iniciou a pandemia, nas favelas do Rio de Janeiro. O estudo foi centralizado lá, nas favelas do Rio de Janeiro. Nessa pesquisa que ela fez, foi diagnosticado que 90% das famílias nas favelas do Rio de Janeiro tem como chefe de família uma chefa, uma mulher. E dentro desse percentual de 90% de mulheres que chefiam famílias, 93% delas não teriam condições de colocar comida na mesa 2 meses depois do início da pandemia. Então, quando a gente ouve uma situação como essa, a gente percebe que qualquer alta no preço do valor da cesta básica recai sobre essa família em que essa mulher é a chefa dessa família, que no momento provavelmente está desempregada. Porque nós temos um alto índice de mulheres que fazem atividades domésticas e que não conseguiram permanecer em seus empregos. Um alto índice de mulheres que trabalham no comércio ou que fazem atividades na linha paralela aí, né, da legalidade. São manicures que não perderam renda, são representantes que perderam renda, muitas delas trabalham com Avon, com Natura, não tem carteira assinada, são representantes de produtos cosméticos e nesse momento elas não tiveram como manter essa renda. Então, quando aumenta o preço do arroz, majoritariamente é na mesa dessas mulheres que chefiam famílias que a gente vai perceber com mais força o quanto essa alta no preço ela é absurda. É na mesa dessas mulheres. É claro que a gente vai sentir em outras mesas também, é claro que a gente vai sentir em outras composições familiares, mas nós somos uma sociedade em que nas famílias periféricas, majoritariamente são mulheres que estão à frente dessas famílias. Né? E quando tem a presença masculina que não divide com ela a casa, por exemplo, não há pensão, né? Não há entrega de pensão. Então, será uma situação muitíssimo... Será não, já está sendo uma situação muitíssimo complicada e delicada também. E outra coisa, muitas dessas mulheres são protestantes, viu? São protestantes. Neopentecostais, né? Neopentecostais. E aí você quando ouve uma coisa dessa, você pensa no tamanho do templo dessas igrejas. Meu Deus do céu, o tamanho do templo dessas igrejas. Né? Quantas cestas básicas, quantas pessoas não teriam a sua fome saciada? Mas não, nós temos templos suntuosos, faraônicos. Sara. Vamos lá, Marcos. Sara, você falando isso, e eu pensando que você e Laceni se desencadearam aí a partir do tema do Dia do Senhor, o Dia do Senhor, e voltando um pouco sobre a espiritualidade e a abrangência, essa falsa ideia de que existem coisas espirituais, existem coisas profanas, mundanas, seculares. Uma das coisas que pode nos esclarecer a respeito disso é sobre o dia do descanso. O dia do descanso, que está lá em Gênesis,
Deus apontando para o dia do descanso de Deus, que se desdobra a cada 7 dias, certo? Como nome? A cada 7 anos se desdobra no ano sabático. E a cada 7 anos sabático desdobra-se no jubileu. E o que está escrito no jubileu? Está escrito o perdão universal. Está escrito que a terra volta ao seu dono. Está escrito que o escravo é livre. Está escrito que, entendeu? O perdão, a dívida é perdoada. E o que diz o ano do jubileu? O que significa o ano do jubileu? Significa, aponta para a redenção em Cristo. Jesus começa seu ministério lendo o Espírito do Senhor, citando Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me enviou para pregar o ano aceitável do Senhor, o dia da justiça do nosso Deus. O dia do jubileu é esse dia. Esse é o jubileu que se dará para todos nós, né? Essa redenção que está... Então, o jubileu trata das questões sociais, né? Implicâncias sociais daquele que se endividou, se tornou escravo do irmão, porque a circunstância da vida o levaram a isso, mas ao outro cabe, no dia do perdão, reiniciar, perdoar isso aí, né? Há toda uma construção. Mas isso aí eu vou deixar aqui, Lázaro futuramente disse que tem alguém que vai falar sobre o dia do Senhor, né? Vai falar sobre o dia do Senhor e ele deve explanar isso aí bem melhor, acho que mais diante da circunstância que a gente está agora. Mas eu estou falando aqui, entendeu agora? Existiam leis que tratavam das questões sociais e apontavam para a espiritualidade, para a universalidade. Então, não pode haver uma separação. Não deve haver. Nós é que trouxemos para o Brasil esse tipo de coisa, né? Nós é que nos corrompemos, nós é que nos evadimos, nós é que nos vendemos, né? E assim por diante. Era isso aí. Já está quase em cima da hora. Obrigado, irmão Marques. Obrigado, Sara, Laceni, Antônio, Renato. Pastor Diniz, a explicação foi muito boa, muito instigante. Deus continue abençoando o Senhor. Rendeu bastante discussão aí. Mas como não é ainda a vigília, nós vamos fazer uma vigília ainda com sopa de abóbora lá na fazenda do pastor Renato, que vai ter abóbora. Isso não é justo, pastor. Eu não tenho nenhuma abóbora aqui. Ele tem um monte de abóbora na casa dele. Eu acho que o Senhor vai botar um prumo aí na vida dele para ele compartilhar dessas abóboras com a gente. Gente boa, Deus abençoe todo mundo. Fiquem na paz. Pastor Dinísio, para ser justo, aí o senhor apareceu tanto aí, tão bonito, com esse chapéu, falou bastante. Coloca a irmã Deise para orar e nos abençoar e terminar esse encontro de hoje, por favor. Deise vai chegando aqui, ela fica na cozinha fazendo alguma coisa, que Deise agora nesse horário foi fazer a comida dela, que ela tem uma comida especial. Mas ela vai orar. Especial tem que ter uma comida especial, pastor. Ela vai orar, então. Chegou. Cheguei. Senhor Deus... Antes, irmã Deise, me perdoe, desculpe-me. Enquanto estávamos aqui conversando, eu acabei de receber uma mensagem da irmã Leda falando que o sobrinho dela está bem debilitado, precisou fazer uma hemodiálise, e a psicóloga do hospital convidou a família, né, os pais, para ir lá amanhã. Então, todos, obviamente, quando acontece isso, ficam bastante apreensivos. Então, eu falei com ela que oraríamos por ele agora. Irmã Deise, por favor, faça isso também. Certo. Como é o nome dele, pastor? Lembra aí, Nelson. Sobrinho de Leda. Basta dizer sobrinho de Leda. Falei. Jobert. Certo. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos porque estamos aqui na Tua presença. Agradecemos, Senhor, pelas palavras, pela Tua palavra que foi proferida neste culto, nesta noite.
Agradecemos também pelas lições que podemos tirar dessa palavra. Te pedimos, Senhor, misericórdia sobre o povo deste mundo, meu Deus. Pedimos, Senhor, que Tu estejas especialmente com aquelas pessoas pobres que não têm onde buscar recursos para as suas vidas, para o básico, para que elas possam viver. Queremos te pedir, Senhor, também para aquelas pessoas que estão enfermas e que também não têm os recursos necessários para curar as suas dores, as suas enfermidades. E queremos te pedir especialmente por Gilbert, que está agora, neste momento, precisando da tua provisão, do teu cuidado, da tua proteção. Ser com aquele rapaz ali naquele leito, abençoando, guardando, protegendo e conduzindo também, Senhor, aqueles médicos que estão cuidando da sua saúde. E pedimos pela Igreja Batista Alvorada para que ela possa continuar fazendo, cumprindo a sua missão. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Okay. Amém. Obrigado, irmã Deise. Obrigado, pastor Dionísio. Gente boa. Deus seja com todos. Tenham a todos uma boa noite. Até domingo de manhã na EBD, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz. Amém. Vai comer, não?